Hoje nós estamos falando sobre obesidade, né? Primeiro bloco falamos aí sobre as gorduras, sobre as dietas, sobre a falta de um capricho alimentar. E o pessoal de casa ficou curioso sobre as cirurgias, né? Muita gente até da televisão já recorreu a elas. E são várias, né? Estamos recebendo aqui Bruna Scarese, que é endocrinologista, está nos falando sobre toques interessantes a respeito de obesidade, mas de carona também para os diabéticos, como este que vos fala. A área da endócrino também, né? É verdade. Essas cirurgias têm uma grande eficácia, tem alguma contraindicação? Um amigo meu disse que fez a cirurgia, tinha que beber água no Didal. Já imaginou? Feito passarinho. Sim, elas têm Todas têm esse negócio ou só... Todas têm. Todas? Todas que têm. tomar água no Didal. Todas. Porque a base da cirurgia é diminuir o tamanho do estômago. Então, para você reintroduzir a alimentação, você precisa ter cautela e precisa ser em pequenas doses, porque senão você acaba vomitando. Essa é a verdade, né? A gente tem algumas, a gente chama de cárdia, né? E como se fossem algumas válvulas no estômago. Quando você diminui o tamanho, você coloca grande quantidade de água ou de alimento, aquilo fica frouxo. E o alimento ou a água, ela volta, né? Então, por isso que você tem que introduzir devagar. E como a gente já tinha até conversado no primeiro bloco, a cirurgia mais comum é o bypass, que é quando você diminui o estômago e tira uma parte do intestino. Bota uma anilha, né? No Isso, é isso mesmo. E essa é a mais comum, é a que mais a gente vê os Esse meu gastros. conhecido fez essa. E se queixa de uma contra-situação que deu na vida dele lá. Existem alguns efeitos colaterais, essa é a verdade. Né? Desde de déficit de vitaminas, minerais, anemia, até, acho que a pior de todas, que é a hipoglicemia refratária, isso acontece bastante, hipotensão por hipovolemia, principalmente quando você come doce. Hipoglicemia é quando Abaixa cai o a açúcar. glicemia, isso, abaixa o açúcar. Cai a ponto de até matar, às vezes. Sim, dependendo do grau, com certeza. Então, essa é uma queixa recorrente e um efeito colateral bem recorrente. Mais um motivo para você trabalhar isso e você seguir a dieta certa, para não ocorrer esse tipo de complicação. São quantas cirurgias que existem nesse elenco? 5? Você tem Mas não são todas que são feitas. Ah, é? É, as que são mais feitas são duas, que é a bypass e o balão. Intragástrico. Coloca o balão no estômago com o intuito de diminuir o estômago. E esse balão é um pouquinho caro, né? Plano de saúde não gosta de pagar. Não, ele não deve cobrir. A justiça está mandando pagar. É? É. Porque Bom, né? diz que se a diabetes está dentro do tratamento previsto, e a cirurgia também, né? O balão é uma consequência da cirurgia. Não, e porque na realidade, a obesidade ela tem que ser vista como doença, assim como diabetes, assim como doença cardíaca, como qualquer outra doença, porque a obesidade ela vai levar a tudo isso, né? Bom, você falou no primeiro bloco. As outras cirurgias, que são 5, quer dizer, sobram 3, não são usadas aqui por quê? Na verdade, tem diversos efeitos colaterais e não tiveram grandes benefícios, grande perda de peso. Então, quem tem mais domínio sobre isso são os gastrocirurgiões, né? Sei. Eles não é nem a gente que define qual cirurgia vai ser feita, são eles. Mas o que a gente recebe no consultório, o que a gente indica para os pacientes, eles voltam para a gente depois da cirurgia, a gente vê que o que é mais realizado são esses dois tipos de cirurgia. Eu achei interessante estabelecer até a possibilidade de cura do diabetes, né? Numa cirurgia dessa que é para corrigir a obesidade. Tem bastante. Cura não só de diabetes, né? Cura de diabetes, cura de colesterol descontrolado, de triglicérides descontrolado, às vezes até de pacientes hipertensos, né? A gente tem controle dessas hipertensões que são de mais difícil controle. Então, para você ver o que é a obesidade, né? O que ela causa no corpo. Quando a gente conversou lá atrás sobre essas cirurgias, você falou que antes de fazer a cirurgia deve-se tentar algumas alternativas. Sim. Uma delas seria medicamentosa? Medicamentosa. Primeiro, sempre medicamentosa. Sei. A gente tem alguns remédios aprovados, né, pela Anvisa, pela Sociedade de Obesidade, para o tratamento de obesidade. Então, a gente sempre segue para essa linha. Dos medicamentos aprovados, hoje a gente tem sibutramina, que é o mais antigo. A gente tem liraglutida, que veio como Victoza para o tratamento de diabetes, depois veio com o nome de Saxenda em uma dose maior para o tratamento de obesidade.
E são esses dois os mais comuns, na verdade. E depois a gente tem tratamentos off-label, que a gente chama. Sempre com recomendação Na verdade, médica. não tem como você usar se você não tiver receita médica. Porque são remédios controlados. Exatamente. Então, e você precisa fazer exames antes de entrar com medicamentos, existem efeitos colaterais, existem contraindicações. Podem causar dependência esses remédios? Depende do medicamento. Esses que eu falei, eles não causam dependência. A sibutramina, por exemplo, que foi muito questionada em relação à dependência, ela pode causar uma dependência psicológica. Em qual sentido? Quando eu tomo sibutramina, eu não tenho vontade de comer porque ela tira meu apetite, e quando eu suspendo, eu volto a comer como eu comia antes e volto a engordar. Por isso eu quero fazer o uso dela continuamente. E essas dietas malucas? Só comer ovo, só comer abacaxi, só comer... Isso... Essas dietas geralmente não funcionam. Elas servem, dietas restritivas, servem para você chegar naquele... para você fazer um tratamento por pouco tempo. Por exemplo, eu quero atingir um objetivo e preciso por um mês fazer essa dieta assim e depois eu vou manter com outro tipo de reeducação. Isso não funciona a longo prazo. E dietas restritivas, geralmente, elas vêm junto com déficit de vitamina. Déficit de vitamina, déficit de mineral, então não é indicado. Melhor alternativa pode ser, então, antes de tudo, um regramento alimentar e exercício Uma físico. reeducação, com toda certeza. Você não tirar completamente nenhum alimento, mas você reduzir principalmente alimentos inflamatórios. Então, reduzir sim pão, que são os carboidratos refinados, esses devem ser reduzidos. Reduzir gordura trans, isso também deve ser reduzido. Açúcar, isso deve ser reduzido. Isso para qualquer pessoa. Isso é uma dieta, é o básico da reeducação alimentar, é você reduzir isso da sua vida, até para pacientes que não são obesos, para pacientes que não são diabéticos e que não têm doença nenhuma, como método de prevenção. Manteiga ou margarina? Manteiga, com toda certeza. Olha, amigo, eu conheço essa história de margarina, viu? Que eu já fui advogado desse pessoal da carne. Isso é feito com um material bastante complicado, né? É osso derretido com pelanca, né? Aí no final da história botam lá que é vegetal. É nada, mentira. É feito com... Se tem um recado que eu posso dar para o público de casa, é não consumir margarina. Não consuma, tire da sua geladeira e seja adepto à manteiga. Outra coisa é esse negócio dessa gotinha mágica, né? Eu chamo de gotinha hipócrita, né? A gente se empapuça de feijoada, depois 2,5 gotinhas. Diz que a gotinha é pior do que o açúcar. Que gotinha, não sei qual. Adoçante. De adoçante? É. Depende do adoçante. Existem adoçantes naturais que têm diversos benefícios e não tem nenhum prejuízo no organismo. Posso citar aqui o xilitol, a talmatina e o estévia. São os 3 adoçantes melhores que têm benefícios mesmo para o corpo, não elevam a glicose, não elevam a insulina, não atrapalham a parte hormonal, porque existem adoçantes que atrapalham. Agora, os outros adoçantes artificiais, eles têm como efeito colateral, a grande parte deles, você ter uma desestruturação na sua microbiota. Microbiota são as bactérias boas do intestino. E a gente sabe que quando você tem um desequilíbrio da microbiota, isso contribui para diversas doenças também, inclusive obesidade, inclusive diabetes, Alzheimer, a gente sabe disso. Esse intestino também é um negócio cabuloso, né? Porque a gente pensa que não, só trata lá do que a gente vai jogar fora. Eu outro dia fiquei sabendo que tem mais neurônio no intestino que no cérebro. E é verdade. A gente tem conversão de tudo no intestino, né? Todos os hormônios, a gente tem conversão de hormônio, conversão de a gente tem, como que eu vou te explicar? A gente consegue, a partir do intestino, a gente tem respostas cerebrais para neurotransmissores, para os neurônios mesmo, de fato. Então, o intestino a gente chama até de segundo cérebro. Que loucura. Bom, tem gente que real. usa como primeiro, né? O que é mais perigoso. Bruna, foi um prazer enorme te receber aqui. Prazer foi meu. Foram dicas muito boas, né? Pessoal aí que está desesperado, querendo perder uns quilinhos. Vamos lá, vamos seguir os ensinamentos, né? Porque o importante, em primeiro lugar, é mudar os hábitos alimentares. Com toda não certeza. é? Dieta não inflamatória, né? Sem refinados, não sem, mas diminuindo refinados, diminuindo gordura trans, Embutidos. diminuindo açúcar, embutidos, tudo que está na prateleira do supermercado não é bom. Vai para feira, que é melhor. Coma natural, vegetal, fruta. Com casca. Com casca, com certeza. É, Fibra, beleza. né? Fonte de fibra. Alface. É bom. Muito bom. Não pense que vai virar tartaruga só por causa disso.